Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692 3039. O lugar certo para o seu almoço é no restaurante Cláudio Pegloff, conservando receitas para manter o sabor da comida caseira, ao meio-dia, com buffet livre. E aquilo, agora com um novo e moderno ambiente junto ao Macro Atacado Kroloff. Restaurante Cláudio Pegloff, o sabor único na melhor hora do seu dia. Teleentrega, fone 3671-8057 e o WhatsApp 984-338232. Restaurante Cláudio Pegloff, junto ao Macro Atacado Kroloff. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho da Loop Motocross. A Loop cresceu e agora estamos com um espaço mais amplo e cheio de novidades para a sua moto e você piloto. As melhores marcas como a Alpinestars, SW, AMX, Biker, Ox e muito mais. Vem conhecer a nova loja e aproveite os pontos especiais que preparamos em toda a linha de acessórios. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Loop Motocross, a casa do piloto off-road. Parabéns. Olá, sou Leandro Pacheco, gerente da Lojas Elevato de Camaquã. Neste mês de setembro, a Elevato está completando mais um aniversário. Será um mês de muitas promoções e novidades. A maior variedade de porcelanatos à pronta entrega do mercado. E ainda mais, compre seu piso vinílico, laminado ou carpete na Elevato e ganhe a instalação totalmente gratuita. Mas corra, promoção por tempo limitado. Elevato, sua casa, nossa causa. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite. Pompeia. É fácil ser fashion. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Boa tarde, meio-dia e 8 minutos, 28 graus é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com o oferecimento de Camaquanet, fibra ótica de ultra velocidade. Contrate agora pelo 3671-9999. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E a gente começa o jornal desta quarta-feira trazendo para você os destaques de hoje. Prefeito de Cerro Grande do Sul é citado na CPI da pandemia. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, indícios apontam financiamento de atos contra a democracia. Prefeitura de Camaquã terá alterações nos atendimentos nos próximos dias. Você vai saber os serviços essenciais que continuarão sendo prestados durante o feriadão. 2 eventos religiosos causam 180 infecções por Covid-19 e 5 hospitalizações. Comprovante de vacinação, teste de Covid-19 e uso de máscaras não era exigido. Mutirão busca ampliar vacinação contra a Covid-19 na Esquina Democrática aqui em Camaquã. Profissionais da saúde distribuem primeiras e segundas doses para maiores de 18 anos.
Trabalhos de roçada prometem dar mais segurança na RS 350 em Dom Feliciano. Equipes trabalham na limpeza das margens da rodovia nessa semana. Secretaria Estadual de Saúde define protocolos sanitários na Expo Inter. Todas as pessoas passarão por triagem cada vez que acessarem o Parque de Exposições Assis Brasil. Em nova operação, Polícia Civil apreende mais de 480 quilos de maconha. A droga estava escondida em um sítio e, após o recebimento de informações, foi encontrada pela polícia. A ANEEL cria nova taxa e conta de luz vai ficar 6,78% mais cara. A justificativa dada pelo governo é a crise hídrica no Brasil. Você vai ficar sabendo também quem pode sacar a 5ª parcela do auxílio emergencial nesta quarta-feira. Os valores podem chegar a R$ 375, dependendo da família. 12:11. Você confere agora a previsão do tempo para essa quarta-feira. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. Ao longo desta quarta-feira, uma massa de ar mais seco predomina sobre boa parte do Rio Grande do Sul. E por isso o dia será marcado por bastante sol, pouquíssima nebulosidade e sem previsão de chuva na região da Costa Doce Gaúcha. As temperaturas seguem em gradativa elevação durante a tarde. A máxima prevista para hoje é de 27 graus em Camaquã. Ao longo da próxima quinta e também na sexta-feira, algumas áreas de instabilidade passam a atuar próximas à região e aumentam um pouco a nebulosidade. Tem previsão de chuva, mas que acontece de forma muito rápida e isolada nestes 2 dias. Agora, no sábado, a chegada de uma nova frente fria traz pancadas de chuva que acontecem com moderada a forte intensidade. E aí sim, os acumulados tendem a ser mais elevados. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. Obrigada, Doris. Agora são 12:12 e nós vamos começar o bloco policial de hoje. O mês de setembro começou com ações da Polícia Civil em Camaquã. Nessa quarta-feira, uma mulher foi detida pelos policiais de posse de um aparelho celular que havia sido trocado por drogas. Os trabalhos foram coordenados pelo delegado de polícia Edson Ramalho. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, visando elucidar delitos que estão sob investigação da polícia. Em ato contínuo às ações, também foram realizadas diligências, com o intuito de recuperar um celular que havia sido recentemente furtado, aparelho que foi trocado por drogas pelo autor do furto. Os agentes conseguiram localizar o telefone em posse de uma mulher, motivo pelo qual esta foi detida por receptação. Além disso, também foram apreendidos objetos costumeiramente utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes. Em revista pessoal, foram encontradas 4 porções de cocaína, sendo então também autuada em flagrante por tráfico de drogas. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e atende aqui em Camaquã, em consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E nessa terça-feira, a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico, realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas na região do Vale dos Sinos, resultando na apreensão de grandes quantidades de entorpecentes. De acordo com o delegado Wagner Dalcin, após o recebimento de informações sobre um indivíduo que estaria armazenando entorpecente para distribuição, agentes se deslocaram até Novo Hamburgo e, posteriormente, até a região rural de Sapiranga, onde, em um sítio, apreenderam mais de 480 quilos de maconha e 2 balanças. A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do Estado em áreas conflagradas pelo tráfico de drogas e de focar no enfraquecimento das grandes organizações criminosas. E um novo conceito em moradia, Residencial Donedi. Agende uma visita ao apartamento decorado ou acesse metaimóveis.com.br e saiba mais. E o Ministério Público de Gravataí denunciou nesta terça-feira um homem de 38 anos pelo homicídio de Aurora Tamares de Vargas, de 37 anos. Ela foi queimada pelo namorado na madrugada do último dia 3, dentro de um apartamento onde viviam. Segundo testemunhas, ele jogou gasolina em Aurora depois de uma discussão. Após 24 dias internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Cristo Redentor,
Ela morreu na quinta-feira passada. O homem foi denunciado por homicídio quadruplamente qualificado. Ele está preso na Penitenciária Estadual de Canoas e não teve a identidade revelada. Conforme a promotora de justiça Aline Baldissera, o crime teve motivo torpe, emprego de meio cruel e de execução de um recurso que dificultou a defesa da vítima. A quarta qualificadora imputada pela promotora ao acusado foi feminicídio. A vítima era sua companheira e o assassinato, ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar. Os 3 filhos da moça, uma menina de 7 anos, um adolescente de 16 e um jovem de 18 estavam também no imóvel. Inalaram fumaça e foram socorridos. Por isso, ele foi denunciado também por 3 tentativas de homicídio. Segundo a denúncia do Ministério Público, um deles teve lesões no nariz, no lábio superior e nas orelhas, com queimadura de 2º grau. A morte dos 3, de acordo com a promotora, só não ocorreu porque vizinhos socorreram as vítimas e o atendimento médico foi rápido. As tentativas de homicídio também foram qualificadas por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa dos 3. E você sabia que o câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto e orelhas, por exemplo? Então, ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. A doutora Beatriz Ribeiro Barbosa atende na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 501, no centro de Camaquã. E a taxa de homicídios de indígenas avançou 21% na última década. Entre 2009 e 2019, foram registrados 2.074 homicídios de índios, informação da edição 2021 do Atlas da Violência, divulgada ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Neste ano, a adolescente caigangue Daiane Griá Salles, de 14 anos, foi morta dentro da reserva indígena de Guarita, no noroeste gaúcho. 2 suspeitos estão presos pelo crime. O primeiro levantamento do Atlas da Violência sobre os assassinatos de indígenas mostrou que as taxas de homicídios aumentaram da última década, ao contrário da taxa geral de homicídios no Brasil, que atingiu seu pico em 2017, com 31,6 por 100 mil, e caiu nos últimos 2 anos seguintes. Ainda de acordo com a pesquisa, a taxa de homicídios de indígenas acelerou de 15 por 100 mil habitantes em 2009 para 18 por 100 mil habitantes em 2019. Enquanto isso, a taxa de homicídios para o Brasil, que era de 27 por 100 mil habitantes em 2009, reduziu para 21 por 100 mil habitantes em 2019. Os números apresentados pelo estudo foram obtidos principalmente a partir da análise dos dados do Sistema de Informações sobre a Mortalidade e do Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, em período anterior à pandemia da Covid-19. Já os dados do IBGE apontam que há 896,9 mil índios no Brasil. Em 2019, 186 foram mortos. E uma dupla que escalou 9 andares para pichar um prédio na capital foi solta. E ainda no final da manhã dessa quarta-feira. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto de Porto Alegre. Muito boa tarde, Ayrton. Muito boa tarde, Camila. Após serem presos na manhã desta quarta-feira pela Polícia Civil, a dupla que escalou 9 andares para pichar um prédio comercial em Porto Alegre foi liberada. Segundo informações obtidas pela reportagem da Acústica FM, eles assinaram um termo circunstanciado e foram soltos. Agora cabe à Justiça definir a pena aos pichadores. Os 2 homens foram presos pela Polícia Civil após picharem a fachada da Galeria Monza na Avenida Independência. Eles escalaram 9 andares, escreveram algumas palavras, arrombaram salas e foram pegos escondidos no terraço. Por volta das 5h30 da manhã, o porteiro do prédio comercial percebeu uma luz acesa no 9º andar. Então ele desceu e a Brigada Militar foi acionada. Na fuga, os pichadores arrombaram salas em pelo menos 5 andares e não foram mais localizados. Uma cadeira chegou a ser colocada junto à janela para que eles passassem de um andar para o outro.
Uma mochila e uma tampa de spray também estavam no local. A suspeita é que eles estivessem escondidos. Uma equipe da Polícia Civil chegou até o bairro e encontrou a dupla no terraço que liga a galeria a um prédio residencial ao lado. Segundo a polícia, os 2 homens são naturais de São Paulo e tinham material de pichação. Não havia nenhuma arma e nem objetos das salas. Camila, a gente segue acompanhando esse caso. A delegada não quis gravar a entrevista agora pela manhã, mas durante a tarde a gente vai gravar a entrevista e traz a reportagem completa na programação da Acústica FM. Perfeito, Ayrton. Muito obrigada e uma boa tarde de trabalho para ti. Uma boa tarde a todos aí. Obrigada. E o prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba, foi citado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia na manhã desta quarta-feira no Senado Federal. Conhecido como Gringo, o gestor foi flagrado com uma quantia de R$505 mil em dinheiro dentro de caixas de papelões no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na última quinta-feira. O assunto, que não é referente a coronavírus, foi tratado como, abre aspas, denúncia de financiamento de atos contra a democracia, fecha aspas, que deve acontecer no dia 7 de setembro, conforme o senador Randolfo Rodrigues. A denúncia foi enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Maiores detalhes você confere durante a programação em acusticafm.com.br. Agora são 12:20. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A Acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa. Lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:21. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite! Pompeia. É fácil ser fashion. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Lava-roupas em pó de Irandosol 800 gramas, 4,49. Desinfetante Aquafest 2 litros, 4,99. Veja multiuso 500 ml, 4,59. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 1º de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 99984-7043 ou 3671-4342. Você mora em Mariana Pimentel, Sentinela do Sul ou Sertão Santana? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhares de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas para curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro.
A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. Na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Jarra elétrica inox, R$ 89,00. Lâmpada LED 6 watts, só R$ 5,90. Assento sanitário almofadado por R$ 59,00. E copo de vidro jogo com 6, apenas R$ 14,00. E para preparar as suas receitas, na Sulpar tem panela de pressão de 4,5 litros por R$ 59,00. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. O sol brilhou no horizonte e com ele nasceu a segunda fase do Parque Colina. Localizado em ponto alto, o Parque Colina oferece uma linda vista da cidade e toda a infraestrutura necessária para proporcionar qualidade de vida para você e sua família. Fale com um dos corretores ou acesse metaimóveis.com.br. Meta Imóveis, realizando sonhos. Rua Luísa Maranich 810, em Camaquã. Ou ligue 51-3671-4511. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Somente no Brasil, 185 mil novos casos de câncer de pele são diagnosticados a cada ano. O câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como o rosto e orelhas. Ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. Diagnóstico e tratamento. Doutora Beatriz Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 26 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje. E a Prefeitura de Camaquã divulgou um comunicado nesta quarta-feira sobre o funcionamento de suas atividades na próxima semana. As alterações acontecem em função do feriado da próxima terça-feira, dia 7 de setembro. Segundo o decreto municipal, haverá ponto facultativo na segunda, dia 6, nas repartições públicas do município. Os atendimentos devem voltar à normalidade somente na quarta-feira, dia 8. E agora eu passo para você quais os serviços essenciais que ficarão funcionando durante o feriadão. Aterro sanitário, canil municipal, casas 24 horas da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, coleta seletiva de resíduos domiciliares, conselho tutelar, Corpo de Bombeiros Municipal, posto de abastecimento de combustível, rodoviária municipal, serviço de ambulância, unidade de pronto atendimento à UPA, serviços de recolhimento do lixo na zona rural, serviço de vigilância nos prédios públicos e praças, serviço de sepultamento, transporte de pacientes para atendimento médico pré-agendado e fiscalização de trânsito. E vem aí a 44ª Expo Inter. E a Rádio Acústica FM estará presente com o estúdio direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Então, dos dias 4 a 12 de setembro, a Rádio Acústica FM realiza uma ampla cobertura com programas ao vivo, boletins diários direto da Casa Acústica e Devon na 44ª edição da Expo Inter. Apoio: Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon, Conexão Rural. Patrocínio: CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Top Telecom, Oi Fibra é na Top Telecom. E Uniaselv, graduação e pós.
E os deputados autorizaram o Palácio Piratini a vender a Corsã. Quem vai nos contar os desdobres sobre isso é o Christian Costa. Por 33 votos a 19, os deputados estaduais autorizaram, na sessão plenária desta terça-feira, o Poder Executivo a privatizar a Corsã. A proposta foi aprovada com uma emenda de autoria do deputado Frederico Antunes, que é o líder do governo no parlamento. A emenda garante que 5% dos recursos obtidos com a negociação vão ser investidos em obra de infraestrutura nos municípios. Durante a votação, diversos parlamentares se manifestaram. O progressista Marcos Vinícius disse que a venda da companhia é fundamental para o Estado cumprir o marco legal do saneamento básico, que obriga o Executivo a ter 90% do Estado com coleta de esgoto tratada. A Corsã, que cumpriu com seu papel, que fez a sua parte hoje para poder corresponder aos anseios da sociedade gaúcha, para poder atender diretrizes deste novo marco legal de saneamento, precisa sim se adequar. Precisa olhar para o futuro, sabendo que aquele formato concebido lá em 1965 não se adequa mais ao formato de 2021 e não se adequará ao formato necessário para 2030. O deputado Gerson Burman, do PDT, votou contra a proposta. Ele questiona como vai ficar o fornecimento do serviço para pessoas de baixa renda. Como vai ficar o subsídio cruzado para os pequenos municípios? Como que vai ficar a tarifa para aquelas famílias de baixa renda que hoje têm um benefício por parte da Corsã? Como que vai ficar essas parcerias que existiam com as prefeituras se você vai privatizar uma empresa como esta? Isso é um risco imenso, privatizar, principalmente a questão da água e principalmente para as populações mais carentes do estado do Rio Grande do Sul. Após a votação, o governador Eduardo Leite se pronunciou. É importante dizer que com a privatização o Estado não se omite nem se ausenta, continua participando como regulador e como fiscalizador para o cumprimento das metas. Mas a operação passa a ser do privado, que ganha em eficiência, em possibilidade de acoplar novas tecnologias com mais agilidade para atingir os objetivos e as metas e beneficiar a população como um todo. O Rio Grande do Sul sai na frente, é uma operação que será inovadora num processo de privatização de companhia de saneamento, atendendo o que a legislação federal estabelece como diretriz. A votação das demais matérias que estavam na pauta foi adiada. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. Obrigada, Christian. E agora o nosso assunto é vacinação, porque desde as 9 horas da manhã de hoje e vai até às 16 horas de hoje, está acontecendo a vacinação contra a Covid-19 na Esquina Democrática, aqui em Camaquã. Podem receber a aplicação da primeira dose de vacinas adultos de 18 anos ou mais, preferencialmente também para trabalhadores do comércio que não consigam se deslocar até o bairro Viegas. Na Esquina Democrática hoje, então, estão sendo distribuídas vacinas do laboratório Fiocruz, que é a AstraZeneca, e também do Butantan, Coronavac. No centro também está ocorrendo a antecipação de doses para quem possui inserção a lápis no cartão de vacina até 10 de setembro. Ainda hoje, segue a vacinação contra a Covid-19 aos adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas, porém, para esse grupo, é no Centro de Imunizações Viegas. Então, nessa quarta-feira, até às 4 horas da tarde, tu pode receber a tua vacina contra a Covid-19 direto com o pessoal da Secretaria da Saúde, que está lá na Esquina Democrática, te esperando. Não dá para perder essa oportunidade. E temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em até 8 vezes, sem entrada e sem juros. E agora a gente segue falando de vacina porque o cronograma de aplicação contra a Covid-19 continua aqui em Camaquã amanhã, com ampliação da antecipação de vacina. Então, atenção. Quinta-feira, dia 2 de setembro. Aplicação para quem possui a lápis na carteira de vacina, a segunda dose até 15 de setembro. Porém, acontece no Centro de Imunizações Viegas, das 8h30 até às 21 horas. Já na sexta-feira, dia 3, a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais e a distribuição da segunda dose para quem tem também data pré-agendada no cartão de vacinação até 15 de setembro.
Já no sábado, dia 4, um novo grupo recebe a antecipação de vacinação da segunda dose, para aqueles que têm na carteira de vacinação entre 16 e 20 de setembro, além da primeira dose, é claro, para 18 anos ou mais. Porém, o atendimento no sábado ocorre das 8h30 ao meio-dia. E o Judiciário emitiu mais de 100 mil medidas protetivas e quem vai nos contar os detalhes sobre isso é a Raquel Carneiro. Oferecer proteção à mulher em caráter emergencial para que ela não venha a sofrer outras agressões é o papel da medida protetiva, um dos mecanismos da Lei Maria da Penha. De 1º de janeiro de 2020 até o fechamento desta reportagem, o Rio Grande do Sul já havia emitido 100.373 medidas protetivas. E a visibilidade desse número só é possível porque a sociedade vem acompanhando e, o principal, denunciando a violência doméstica. Para isso, o Tribunal de Justiça Gaúcho criou o Violentômetro, uma ferramenta que informa quantas medidas protetivas já foram expedidas desde o início do ano. Para a juíza corregedora responsável pela Coordenadoria das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Thaís Colau de Barros, embora o número de medidas seja alarmante, também demonstra a coragem em se fazer uma denúncia. A maior parte das vítimas de feminicídio não tem medidas protetivas concedidas e é muito importante que nós reforcemos o apelo para todas aquelas mulheres que sofrem violência ou para todas aquelas pessoas que saibam de alguém que sofre violência, para auxiliar, para que metam ao colher e para que essas mulheres procurem ajuda, procurem uma medida protetiva, porque isso sim pode salvar vidas. Durante o período de pandemia, em razão da quarentena, milhares de mulheres vítimas de violência doméstica se viram obrigadas a conviver 24 horas por dia com seus agressores. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre em contato com um serviço de atendimento. Diz que 190 para que a Brigada Militar se desloque até o local do fato para prestar socorro, ou, se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir à delegacia da mulher onde houver ou a qualquer delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Pode procurar também a delegacia online, defensoria pública ou centros de referência de atendimento à mulher. Para saber mais, acesse tjrs.jus.br. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Raquel Carneiro. Obrigada, Raquel. E o governo propôs o salário mínimo de R$ 1.169 para 2022. O valor representa uma alta de 6,7% em relação ao piso atual, que é de R$ 1.147. A reportagem da Acústica entrevistou um economista sobre como é feita a correção do reajuste do salário mínimo e quais são os impactos na economia. E quem vai nos contar as informações sobre isso é a repórter Nádia Martins. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. O governo federal encaminhou ontem ao Congresso o projeto de lei orçamentária de 2022. O texto prevê que o salário mínimo passe dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.170, uma alta de 6,27%. Para a correção, o governo considera que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deve ficar em 6,2% em 2022. A projeção para o reajuste do mínimo repõe apenas a inflação, sem o aumento real. A correção prevista no projeto é maior do que a inicialmente estimada pelo governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. No texto, que é a base do orçamento do governo federal, a previsão era de que o salário mínimo tivesse um reajuste de 4,3%, passando para R$ 1.147. A diferença entre a projeção da LDO para a do projeto ocorre porque o governo define o valor da correção do salário mínimo a partir da inflação do ano anterior. Como o orçamento é de 2022, o índice a ser considerado é o referente a 2021, que é o ano que a gente está. E como o ano ainda não terminou, a proposta de reajuste é feita a partir das estimativas de inflação, que vem aumentando, ao longo do ano. O economista Gustavo Inácio de Moraes explica como é feita a correção do reajuste do salário mínimo e também quais são os impactos desse reajuste na economia.
Vamos ouvir o economista. O salário mínimo, ele não possui mais uma regra pré-definida. Anteriormente, nas últimas décadas, ele tinha uma regra pré-definida. Essa regra foi extinta, né? Essa regra funcionava com base tanto na inflação quanto na variação do PIB, nesse caso do PIB de 2 anos atrás. Essa regra, entretanto, foi substituída em 2017 e essa regra agora é uma regra totalmente ad hoc. Depende, portanto, da decisão do governo, é uma regra aleatória, depende da decisão do governo e do impacto orçamentário, né, muitas vezes, que o salário mínimo representará nas contas da Previdência. E aí é importante porque o reajuste do salário mínimo, pelo menos o salário mínimo regional, nacional, o salário mínimo nacional, ele é definido e ele serve para uma série de categorias, inclusive, talvez mais especialmente, os rendimentos do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, nesse sentido, a definição do salário mínimo tem um grande impacto sobre o orçamento federal. Por isso que se retirou uma amarra, né? Por isso que se retirou a regra específica que definia o salário mínimo, para uma regra mais flexível em que se possa, em alguns anos, dar um aumento mais expressivo, à medida que haja folga de contas públicas, e em outros anos se dê um aumento menos expressivo, nos anos em que, por exemplo, as contas públicas estão mais comprometidas. Vai depender muito da situação fiscal, visto o grande impacto que ele tem no INSS. Também é importante dizer que o salário mínimo nacional, ele reflete uma cesta de consumo que muitas vezes tem diferenças importantes em termos regionais ao longo do Brasil. É muito diferente, por exemplo, o custo de vida numa cidade como Teresina, no Piauí, e uma cidade como Brasília. É muito diferente o custo de vida, por exemplo, numa cidade como São Paulo e também numa capital como Cuiabá. Essas diferenças regionais, elas não estão contempladas dentro do salário mínimo nacional, o que nos faz pensar, inclusive, que nós temos, né, aqui um espaço, né, para quem sabe a adoção de vários outros salários mínimos em realidades regionais distintas. O grande fiador, na verdade, então, do salário mínimo é a nacionalidade, né, vamos colocar assim, o alcance nacional, melhor, da Previdência Social, né, que aí sim tem que ser igual para todos os brasileiros. Então, nesse sentido, o salário mínimo acaba sendo, né, definido nacionalmente e com grande impacto em contas públicas. Veja, quando o governo, para ilustrar, quando o governo define que a proposta para 2022 é de R$ 1.147, né, nós estamos aqui falando, né, de alguma correção, né, mas que nem sempre, né, ela obriga a correção da inflação. Então, a gente tem que o IPCA, por exemplo, que está sendo proposto nesse caso dos R$ 1.147, é um IPCA de 5,90. Né? Mais detidamente 6,2 para o INPC. E a gente sabe que dificilmente, né, a inflação vai ter esses números. Esse é um número previsto para o final do ano. Já tem uma série de pressões adicionais, conta de luz, conta de gasolina. E a sensação que nós temos é que, ao contrário do que o governo diz, não será exatamente uma manutenção do poder de compra. Na verdade, terá poder de compra, visto que, inclusive, né, vários dos itens essenciais sobem muito mais do que a média geral da economia. Então, é importante, né, a gente salientar que já existiu uma regra, mas nesta oportunidade não existe mais essa regra. É bom para as contas públicas, mas, por outro lado, né, cria uma dificuldade para aposentados e pensionistas, assim como para trabalhadores com um nível de especialização menor, no restante do Brasil, nos lugares caros, né, nas praças caras do Brasil, como as grandes capitais, né, e regiões metropolitanas. O reajuste periódico do salário mínimo é previsto na Constituição com o objetivo de preservar o poder de compra das pessoas. No ano que vem, quando for colocar a correção em prática, o governo pode rever o valor do reajuste se a projeção ficar abaixo da inflação oficial. Perfeito, Nádia. Muito obrigada, então, por essas informações e a gente continua acompanhando, né? Porque realmente a gente sabe que existe, né, uma previsão desse reajuste do salário mínimo, mas tem tudo a ver, como o economista acabou de comentar com a gente, com a inflação, com o IPCA, que para quem não sabe, o IPCA é aquele índice dos preços ao consumidor, né? Ele falou também em INPC, o INPC também é o índice, só que aí nacional de preços ao consumidor. Então são pontos da nossa inflação que a gente tem que ir levando em conta para que realmente seja feito esse reajuste do salário mínimo para toda a nossa população brasileira. Muito obrigada, Nádia, pelas tuas informações e um bom trabalho.
E bem bacana, né, aquele ponto que ele trouxe ali, que ele ressaltou a respeito de que cada capital tem um valor, um custo de vida, né? E aí tu aumenta o salário, tu nacionaliza o salário para todo mundo, mas são diferentes as realidades. É bem bacana eles começarem a pensar nisso, né? Que economia não são só números, são comportamentos, são regiões. Cada, por exemplo, eu não sei qual é a especialidade em Camaquã, mas cada cidade produz um bem, um serviço diferente de outra cidade. Então não são as mesmas necessidades, né? Como é importante a gente pensar de forma direcionada, regional, para poder melhorar a economia da cidade, gerar emprego, gerar renda e também melhorar a economia nacional, né? Porque são os dados microeconômicos regionais que abastecem os dados macro, que é os dados nacionais, né, da economia. Com certeza, Nádia. Cada região ela tem as suas dificuldades econômicas, lógico, e cada consumidor também. E economia é onde mexe no bolso do consumidor, né? Talvez por isso também o nosso país seja tão desigual economicamente. Muito obrigada, Nádia. Um bom trabalho para ti. Obrigada, Camila. Uma boa tarde para todo mundo. Bom trabalho. Até mais. Até mais. Essa foi a repórter Nádia Martins falando de economia. Agora são 12h45. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O seu começo de tarde aqui na Acústica tem muito mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12h45. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite. Pompeia. É fácil ser fashion. Você faz, você aprende. Aprenda a falar inglês e ganhe tempo. Inglês em menos tempo. Fale rápido, em pouco tempo. KNN pra falar e conversar. Inglês e espanhol é fácil de aprender. É só matricular e começar a falar. KNN, inglês em menos tempo. Keep talking. Come on. Keep talking. E o meu provedor é o Camaquanet e eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanet. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226. Esqueça a internet que você conhecia. Oi Fibra chegou para mudar tudo isso. São 200 mega por R$ 99,90 por mês no débito em conta e conta digital. Vem pra Oi Fibra, alta velocidade e muita estabilidade para sua vida digital ser mais real que nunca. Oi Fibra muda tudo. Pergunte para quem tem. Ligue 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br. Oferta com fidelização de 12 meses, sujeito a multa em caso de cancelamento. Consulte disponibilidade e regulamento no site. Prepare-se para o maior evento digital de inovação do estado. Vem aí o Insight Sul, nos dias 10 e 11 de setembro. Para a edição deste ano, o Sebrae está trazendo palestrantes de renome nacional, como Lisiane Lemos do Google e Arthur Igreja, da plataforma AAA, além de atividades presenciais e à distância para você se conectar com a inovação e tendências dos negócios. Acesse insight.sebrae-rs.com.br e garanta já o seu passaporte. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. 12h48, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta quarta-feira. E agora para falar de mais um ponto
bem preocupante da nossa economia, porque a nova bandeira tarifária vai gerar uma cobrança extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos já a partir do mês que vem. A bandeira anterior, vermelha patamar 2, era de R$ 9,49 a cada 100 kWh. A alta foi de quase 50%. Segundo a ANEEL, o impacto final na conta da luz será de mais de 6% na tarifa média dos consumidores. A previsão é que o novo sistema funcione até abril do ano que vem. O motivo da mudança foi a piora da crise hídrica no Brasil, que já é considerada a pior em 91 anos. Moradores de Roraima e as pessoas que pagam tarifa social não serão afetados pela nova bandeira. Por outro lado, o governo anunciou um programa que vai dar descontos a quem conseguir economizar energia elétrica. O benefício será para consumidores residenciais e pequenos negócios, que economizarem de 10% a 20% do que gastam atualmente com energia. O desconto é de R$ 50 a cada 100 kWh reduzidos. A medida começa a valer em setembro e vale até dezembro desse ano, mas pode ser prorrogada. Pessoas de baixa renda que aderem à tarifa social também vão poder participar do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica. E segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele falou sobre o objetivo do governo para essa redução. Segundo ele, o governo busca mostrar para o consumidor que a energia está mais cara, efetivamente, e que adotando a redução do consumo agora, a energia poderá se tornar mais barata no futuro. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para sinalizar o custo de geração de energia e repassar o valor imediato para o consumidor. Desde junho desse ano, o país está na bandeira vermelha patamar 2. Agora são 12h50 e o Jornal da Acústica de hoje vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanete, Pompeia, Laboratório Albuquerque, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa e doutor Sandro de Matos Dias. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Até amanhã. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. De acordo com o IBGE, o indicador continua no patamar pré-pandemia, mas ainda está 3,2% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 26 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria e também em Pelotas e 22 graus em Rio Grande. A tarde desta quarta-feira será de sol entre poucas nuvens na maioria das regiões, com mais nebulosidade no extremo sul do estado. As temperaturas máximas beiram os 30 graus, principalmente em cidades do norte e noroeste gaúcho. O surto de coronavírus enfrentado pelo Hospital Conceição em Porto Alegre foi provocado pela variante Delta. A confirmação veio do resultado de análises de mais 3 amostras de pacientes realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Com essa informação, agora são, portanto, 5 casos relacionados à mutação. Segundo o hospital, outras 12 amostras ainda aguardam confirmação. Desses doentes com exame aguardando resultado, 6 já faleceram. O boletim com a atualização mais recente da situação, divulgado ontem, indicava 27 mortes e 170 casos confirmados de Covid-19, sendo 96 pacientes e 74 funcionários infectados desde 4 de agosto. Apesar dos números, o hospital considera desde a semana passada que a situação está sendo controlada. Ainda nesta edição, polícia indicia 5 líderes de quadrilha paulista que operava no Rio Grande do Sul. A operação desarticula esquema de venda de diplomas de cursos de especialização na área da saúde. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Foram identificadas as vítimas de um acidente entre 2 caminhões que aconteceu na noite passada na BR-392 em Santa Maria, na região central. Morreram no local da colisão o condutor de um caminhão carregado de concreto, identificado como Anderson Gessinger, de 27 anos, e o motorista do outro veículo, carregado com adubo, Evandro César de Oliveira Antunes, de 38 anos. A rodovia ficou totalmente bloqueada por cerca de 10 horas no trecho em que aconteceu o acidente, sobre a ponte do Passo Verde, em Santa Maria. A Transurb está reforçando desde a sexta-feira a proteção de cabos entre as estações para evitar novos furtos, problema que muitas vezes afeta a operação dos trens. Nessa manhã, uma tentativa de furto alterou novamente o serviço. Devido às ocorrências, estão sendo colocadas placas de concreto ao longo de 3 quilômetros de via por onde passam os cabos, próximo aos trilhos. O trabalho deve ser concluído em uma semana. Também foram ampliadas as rondas para tentar identificar os ladrões. Ao longo do ano de 2021, já são 66 casos de furtos de cabos, contra 20 em igual período do ano passado, um aumento de mais de 230%. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Agora em Porto Alegre, tempo seco, 26 graus. Sol na capital gaúcha, 12 horas 54 minutos e meio. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal gaúcho Osmar Terra foram incluídos na lista de investigados pela CPI da Covid. O anúncio foi feito hoje pelo relator da comissão, senador Renan Calheiros, que colocou outras 7 pessoas nessa condição. Ao incluir esses alvos na lista, a CPI passa a tratá-los como suspeitos de ter participado de um crime. Renan Calheiros não detalhou os motivos para que cada uma dessas pessoas fosse incluída na lista. Algumas delas, como o representante da Davat no Brasil, Cristiano Carvalho, e a diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, já prestaram depoimento à comissão em razão de suspeitas envolvendo negociações para a aquisição de vacinas. No total, a lista da CPI tem 29 investigados. Renan Calheiros pretende entregar o relatório final ainda neste mês de setembro. E a CPI da Covid houve neste momento um motoboy que sacou cerca de 4 milhões e 700 mil reais a serviço da VTC Log, empresa selecionada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e distribuição de medicamentos. Ivanildo Gonçalves disse aos senadores que já retirou cerca de 400 mil reais na boca do caixa a pedido do setor financeiro da empresa e que pagava boletos logo após o saque. Afirmou ainda que andava constantemente no Ministério da Saúde para entregar faturas. O depoimento segue em andamento. A reportagem da Rádio Gaúcha está em Cerro Grande do Sul, onde tentou falar com o prefeito, que teve mais de 500 mil reais apreendidos em aeroporto. O clima é de incerteza e de dúvida entre os moradores do município de Cerro Grande do Sul. A cidade fica a 117 quilômetros de Porto Alegre, próximo a Camaquã. E a reportagem está no local, ouvindo a população e tentando conversar com o prefeito da cidade, Gilmar Alba. Ele foi flagrado transportando uma quantia de 505 mil reais em caixas de papelão no aeroporto de Guarulhos na última semana. E não esclareceu o motivo de transportar a quantia tão grande em dinheiro. Aqui na cidade, os moradores afirmam que o prefeito tem posses, terrenos e não precisaria de quantias como essa. Entretanto, há uma dúvida generalizada sobre por que o prefeito levava um valor tão alto em caixas de papelão. A reportagem da Rádio Gaúcha foi à frente da prefeitura do município de Cerro Grande do Sul e tentou se encontrar com o prefeito, que não quis gravar a entrevista. Ele disse que só vai se manifestar à imprensa no próximo dia 14. De Cerro Grande do Sul, Eduardo Paganella. 5 líderes de uma quadrilha paulista que operava no Rio Grande do Sul foram indiciados pela Polícia Civil. Eles respondem por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crime organizado. 3 estão presos e 2 foragidos. 33 milhões de reais em bens foram apreendidos pela polícia em operação realizada em julho deste ano em 7 estados. Entre os bens há carros de luxo e até um prédio onde funcionava uma boate em Novo Hamburgo. Os criminosos também fizeram investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo e em criptomoedas. Só no Rio Grande do Sul, o bando movimentou 12 milhões de reais por mês desde 2017. A polícia segue apurando outros crimes e o envolvimento de mais suspeitos.
A Polícia Civil fez hoje a 4ª fase da Operação Educatio para desarticular uma rede de venda de diplomas de cursos de especialização na área da saúde. A polícia não deu detalhes do trabalho, mas a reportagem da Gaúcha apurou que o principal alvo é o advogado Faustino da Rosa Júnior. A história dele foi contada pelo Grupo de Investigação da RBS em 2017, justamente por suspeitas de irregularidades na oferta de cursos de pós-graduação. Desde lá, Faustino e outros suspeitos de integrarem o esquema são investigados. Hoje, a polícia cumpriu 6 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. 3 pessoas foram presas durante esta manhã. Faustino não foi encontrado e é considerado foragido. Em instantes, Portugal libera a entrada de turistas brasileiros a partir desta quarta-feira. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Subiu para 6 o número de óbitos relacionados à passagem do furacão Aida nos Estados Unidos após autoridades confirmarem que 2 eletricistas morreram no estado do Alabama. Eles estavam consertando danos causados à rede elétrica. Outras 2 pessoas morreram no Mississippi e 2 na Louisiana. Com ventos de 230 km por hora, o Aida foi o 5º furacão mais forte da história a atingir o continente. Ele foi rebaixado para a tempestade tropical, mas continua causando estragos no país. Portugal liberou a entrada de turistas brasileiros a partir desta quarta-feira. Até então, os cidadãos do Brasil só podiam ingressar no país europeu se a viagem fosse considerada essencial, como por motivos profissionais ou de estudo. Os turistas brasileiros não precisam fazer quarentena, mas devem mostrar um comprovante de um teste de Covid-19 com resultado negativo. O texto publicado pelo governo português não faz menção à necessidade de apresentação de um comprovante de vacinação. A medida vale até dia 16 de setembro e pode ser revista a qualquer momento, dependendo da situação epidemiológica. Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Uma boa tarde. E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa? Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara. Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 1:01. Você precisa de uma internet veloz e estável para manter o ritmo do seu dia. E só com a Ozirnet você se conecta como tem que ser. Não perca tempo e aproveite os 240 MB de velocidade com Wi-Fi mais por apenas R$ 99,90. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030 e fale com o seu Ozir. Confira as condições e conecte-se com o que há de melhor na internet. Trabalhe, estude, divirta-se. Tudo com a qualidade da Ozir. Ozirnet, sempre ao seu lado. Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. IRGA, Arroz é Saúde e Governo do Estado. Novas façanhas. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente